Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20, está escrito: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de ti nessa noite e queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha ser conosco, Senhor, que o Senhor venha nos alcançar, venha ser conosco, Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar de maneira especial. Que a tua palavra, Senhor, ó Deus, ache em nós um coração trabalhado pelo teu Espírito. Ó Deus, um coração, Senhor, que comparado a um solo, seja um bom solo, Senhor, a fim de que a tua palavra, Senhor, possa, ó Deus, ser plantada nele, Senhor, e possa brotar, e possa crescer, Senhor, e possa produzir os frutos que hão de glorificar o teu nome, Senhor. Por isso, nessa noite, queremos te agradecer, porque se viemos até aqui, foi a tua graça que nos trouxe. Ó Deus, se viemos até aqui nessa noite para te cultuar, fomos trazidos pelo teu Espírito, Senhor, a fim de que nós possamos nos alimentar, Senhor, a fim de que nós possamos nos fortalecer mutuamente, Senhor, a fim de que nós possamos crescer no conhecimento de ti, da graça que há em ti, da tua vontade para a nossa vida, e possamos enxergar de maneira especial, Senhor, a maneira como o Senhor tem trabalhado na história, Senhor, e como consequência disso, Senhor, enxergarmos o resultado dessa obra soberana, Senhor, e poderosa que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós, Senhor. É o Senhor que nos alcançou, foi o Senhor, é o Senhor que tem nos sustentado, Senhor, é o Senhor que tem nos mantido na jornada ou na carreira que o Senhor propôs para nós, Senhor. Se chegamos até aqui, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é para ti, as ações de graças são para ti, o poder é teu, Senhor. Ó Deus, nós queremos te exaltar pela maneira poderosa como o Senhor tem firmado as nossas vidas, Senhor, e mesmo em meio das dificuldades de jornada, das dificuldades de caminhada, o Senhor tem sido conosco em todos os momentos. Então nós queremos que o Senhor receba o nosso louvor. Também queremos colocar diante de ti a família do Kleber, Senhor, queremos colocar a dona Dilma mais uma vez, a irmã dela, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja estendendo a tua mão, Senhor, e operando milagre, Senhor. Ó Deus, para a medicina não tem mais jeito, mas o que é impossível para os homens é possível para ti, por isso estende a tua mão e socorre-as. Queremos colocar a irmã Maria diante de ti, Senhor, que o Senhor seja para ela da mesma maneira que pedimos. Estende a tua mão, Senhor, como oramos na semana passada e vimos, Senhor, ó Deus, mesmo sem medicação, mesmo sem os instrumentos necessários para parar a hemorragia, simplesmente ela parou e cessou, Senhor. Por isso nós sabemos que o Senhor pode não apenas fazer com que ela melhore novamente, mas o Senhor pode curá-la. Por isso estende a tua mão, Senhor, em socorro da tua serva, Senhor, em socorro da tua filha, ser com a Fran, Senhor, ajuda ela, Senhor, a enfrentar esse momento, que o teu Espírito que conforta e consola, que fortalece, Senhor, seja com ela, em que ela possa ver a tua mão poderosa, soberana, Senhor, de providência, sustentando, Senhor, todo esse momento difícil, Senhor, ser com Rafael, Senhor, e também ser com a família da Fran. Nós te pedimos, Senhor, de ser conosco nessa noite, Senhor, e nos ajuda a enxergar a tua mão operando na história, e não apenas isso, compreender, Senhor, que aqueles que o Senhor levantou na história não eram diferentes de nós, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas, mas as fraquezas deles não foi um empecilho para que o Senhor realizasse uma grande obra. Por isso, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração para enxergarmos essas verdades. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém? Começamos lendo esse versículo nessa noite, principalmente porque o personagem que nós vamos tratar hoje, mais um daqueles que Deus levantou na história, a fim de que aquilo que conhecemos como reforma protestante fosse estabelecido. Ele tinha nesse capítulo de João a sua passagem bíblica predileta, e ele tinha nesse versículo o seu versículo predileto. Se tem uma coisa que nós temos observado durante todo o estudo da história da igreja na Idade Média, começando lá no século XII,
culminando com o advento da Reforma e todas as implicações que a Reforma trouxe para a Europa medieval, uma coisa nós observamos, que a Idade Média e a passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi um período da história onde uma palavra estava sempre presente na vida e no cotidiano das pessoas, que era a palavra sofrimento. Então, se houve uma era em que as pessoas sofreram muito, foi justamente Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna, e esses homens que Deus escolheu, e esses homens que Deus levantou, eles não estavam protegidos disso. Eles foram participantes desse sofrimento da sua era, e hoje nós queremos partilhar a história do reformador da Escócia. O nome dele é John Knox, e John Knox ele se mantinha firme, tanto que na hora da sua morte ele pediu para a esposa dele ler João capítulo 17 para ele, e pouco tempo depois ele veio a falecer. Então era a passagem bíblica dele predileta, e esse aqui era o versículo que trazia consolo na hora da aflição, consolo na hora do sofrimento, porque dizia ele que o seu Salvador, que experimentou o sofrimento, ele apresentou a vida dele a Deus enquanto esteve aqui. Ele tinha plena consciência que Jesus Cristo havia orado por ele. E o fato dele saber que o seu Salvador havia intercedido ao Pai pela vida dele, a fim que nos momentos de sofrimento ele fosse sustentado, então essa oração, essa passagem, esse versículo se via como um bálsamo, um instrumento de conforto, porque aqui Jesus diz: eu não rogo somente por estes, falando dos discípulos, que ele disse que seriam perseguidos, seriam odiados pelo mundo, mas ele diz também: eu rogo também por aqueles que pela fé, pela tua palavra, hão de crer em mim. Então, no momento em que Jesus estava fazendo essa oração, ele não apenas orou pelos discípulos, mas ele orou por todos aqueles que haveriam de crer nele até que se completasse o número de salvos. Então, estivemos estudando durante todos esses 2 meses, essas últimas semanas, aqueles homens que Deus levantou na história, a fim de que o ato histórico que se tornou conhecido como Reforma Protestante, ele pudesse acontecer. Existe uma verdade que nós podemos observar diante de tudo aquilo que nós estudamos até hoje. Nós poderíamos sintetizar essa ação de Deus e a experiência que aqueles homens tiveram com ele da seguinte maneira: Deus não apenas chama homens para tarefas particulares no seu reino, ele também capacita os homens que ele chamou com a personalidade, dons e forças para fazer o trabalho. Deus não apenas chama homens para tarefas particulares no seu reino, ele também capacita os homens que ele chamou com a personalidade, com os dons e com as forças que ele precisa para cumprir a obra que Deus o chamou a fazer. E nesse sentido, isso é maravilhoso, porque nós somos aquilo que Deus planejou a fim de que o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós fosse cumprido, né? Hoje nós vivemos uma era um pouco difícil, né? Eu falo muito com a Raíla em casa, às vezes Benjamin, a gente vai pegar eles na escola e às vezes a gente está na frente da escola e sai um grupo de umas 5, 6, 10 meninas e elas passam e você olha para trás, não existe mais diferença assim. Antigamente a gente conhecia as pessoas pelo cabelo, hoje em dia não. A cultura exige uma uniformidade. A cultura exige que haja um padrão, todo mundo seja parecido, e aí, em função disso, salão de beleza, clínica de estética, academia e uma série de outras realidades que surgiram no mercado para, de alguma maneira, criar um padrão que identifique, pelo menos visivelmente, as pessoas, tem sido uma grande fonte de lucro.
Só que quando nós olhamos para a história, e principalmente para a história do povo de Deus, e mais ainda para aquilo que Deus fez através do seu povo, nós não podemos negar que Deus criou pessoas diferentes, com aparências diferentes, com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, com visão de mundo diferentes, a fim de que todas essas coisas contribuíssem para o bem do chamado, para o bem da vontade que Deus tinha na vida desses homens. São homens bem diferentes. Estudamos desde Pedro Valdo, no século XII, depois estudamos a vida de John Wycliffe, passamos de John Wycliffe no século XIV para John Hus, no século XV, estudamos sobre a vida de Martinho Lutero em 2 semanas seguidas. Depois estudamos sobre Ulrico Zwinglio, o reformador de primeira geração da Suíça, tanto que, se formos estabelecer o tempo, teríamos que afirmar que a reforma não começou na Alemanha, mas sim na Suíça. Antes mesmo que Martinho Lutero afixasse aquelas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, Ulrico Zwinglio já estava clamando para que o povo da Suíça voltasse a depositar a sua confiança nas Sagradas Escrituras como regra, como norma de fé e prática para a vida do povo de Deus. E aí, paralelamente, Deus estava fazendo a mesma obra na Suíça e na Alemanha, sem que Lutero e Zwinglio houvessem se conhecido ou trocasse qualquer ideia ou tivesse contato com qualquer escrito que eles houvessem escrito. Então, nesse sentido, nós vemos a mão de Deus usando homens diferentes, com temperamentos, com qualidades, com capacidades diferentes, e é justamente essas realidades que cooperaram para que aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus determinou se cumprisse na vida deles. Eu estava conversando com o pessoal lá sobre pregação, né? E a dificuldade que muitas pessoas têm de criar coragem para pregar. E quase 100% o motivo é o mesmo. Nós almejamos e sonhamos pregar igual àquele pregador que nós admiramos. Só que Deus fez aquele pregador que nós admiramos daquele jeito, para que se cumprisse o que Deus planejou para ele. E Deus nos fez do jeito que somos, para que se cumpra na nossa vida aquilo que Ele planejou para a gente. Deus vai usar a nossa vida não sendo o outro, mas sendo nós mesmos. Eu estava dizendo para Cleito que metade desse fardo de pressão para a pregação, ele cai quando nós entendemos que Deus nos fez desse jeito para que a gente faça o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque se nós mudarmos, nós não seremos nós mesmos e, como consequência, não estaremos aptos para fazer aquilo que Deus quer. Então, Deus simplesmente deu uma personalidade, deu dons, deu a força que esses homens precisavam para fazer o seu trabalho. Então, tanto Pedro Valdo, como John Wycliffe, como John Hus, como Gerolamo Savonarola, como Ulrico Zwinglio, como o próprio Calvino, que nós vamos ver a partir da semana que vem, John Hus, ele também foi assim com John Knox, o reformador da Escócia. E, particularmente, essas realidades da condução de Deus na vida deles, a maneira como eles são, a personalidade como é formada, principalmente em John Knox, as qualidades que ele obteve, e algumas que eram ditas por historiadores e pessoas da época não qualidades, existiam para cooperar para que ele realizasse a obra que ele tinha que realizar. Uma das marcas da vida desse reformador, John Knox, era justamente como é que eu posso dizer assim, a capacidade que ele tinha em sua personalidade de conseguir realizar as obras sozinho. Isso era uma particularidade da Escócia da era medieval, dos moradores. Se tinha uma coisa que marcava, identificava um morador da Escócia, do país da Escócia na Idade Média, era justamente o seu caráter individual e inflexível. Então eram pessoas que, quando estavam determinadas a fazer algo,
elas simplesmente iam e não tinham quem as parasse até que elas conseguissem fazer o que elas queriam fazer. E nesse sentido, o caráter de John Knox, ele foi forjado, ele foi burilado, ele foi fortalecido e ele foi firmado, tendo a influência da cultura da Escócia. Um escritor, um historiador falando sobre ele, ele diz que John Knox era herdeiro do individualismo severo e inflexível que caracterizava a população da Escócia. Ele foi preparado para se levantar sozinho contra rainhas e príncipes, inabalável diante das suas ameaças ou lágrimas. Ele era, no conselho de Deus, o único que poderia trazer a reforma para a Escócia. Então, o lugar que ele nasceu, a cultura em que foi criado, os traços de personalidade que adquiriu, forjaram e formaram o John Knox, que estava pronto para fazer a obra que Deus o havia chamado. E aqui, nesse sentido, talvez se nós vivêssemos naquela era, tendo a ideia que as pessoas nutrem acerca de um líder cristão, nós nos escandalizaríamos também com John Knox. Eu estava conversando com o Tiago, dizendo que quando a gente fala sobre os reformadores, e essas 8 ou 9 semanas que nós estamos estudando a vida deles, nós omitimos os maus comportamentos deles, né? Para quem esteve lá, escutou a pregação do Frank Ferreira colocou às claras alguns comportamentos de Lutero que talvez deixariam alguns irmãos com cabelo de pé, né? Não é diferente com o John Knox, a sua rudeza, ou talvez hoje uma palavra que poderia ser usada para a maneira como ele falava e a maneira como ele se relacionava e a maneira como ele tratava os conflitos, talvez uma palavra bem comum hoje seria grosseria. Ele era um homem grosso. Tanto que no final da sua vida, depois que ele se aposentou do ministério, ele simplesmente passou a viver uma vida, pelo menos em termos materiais e financeiros, bem difíceis, por causa dessa rudeza como ele tratava as pessoas em função da relação das pessoas com a palavra de Deus. Então até aqueles que no início se enamoraram, se aproximaram, caminharam com ele, no final da sua jornada o abandonaram por causa dessa posição firme, da maneira como ele era extremamente radical para com as coisas de Deus e na sua exigência como pastor de um rebanho, como pastor de uma igreja, que os membros também fossem extremamente radicais com seu comprometimento com Deus. Por que isso se tornou necessário? Porque foi necessário que ele fosse forjado em seu espírito, em seu coração, ele se tornasse uma pessoa intrépida. Porque no plano de Deus estava reservado para ele ser o instrumento através do qual a verdade de Deus alcançaria um país inteiro. Só que não era qualquer país, gente. Alguns historiadores dizem que dentro daquele momento da reforma protestante, não existe um avanço da fé reformada que demonstre mais a graça extraordinária e o poder que essa graça tem do que o fato da verdade da palavra de Deus haver se introduzido na Escócia. Daqueles países que a verdade de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus encontrou espaço para se introduzir e se estabelecer, de todo aquele conjunto de países que nós citamos durante a exposição da vida dos reformadores, a Escócia era mais difícil. O historiador diz o seguinte, que a Escócia era conhecida em toda a Europa como o mais atrasado, mais supersticioso, mais católico romano de todos os países. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica dominou ali por séculos, sem contradição, sem ataques. Foi uma igreja onde a corrupção atingiu profundidades encontradas em poucos lugares. E aí o historiador conclui, qualquer um pensaria que a reforma seria impossível ali. Então nós não podemos negar que quando Deus nos criou, e Deus criou
esses homens, os trouxe ao mundo e estabeleceu a sua aparência, estabeleceu a sua personalidade, estabeleceu o seu jeito de ser. Ele colocou na sua criação tudo aquilo que esses homens precisavam para cumprir a tarefa que Deus havia reservado para eles cumprirem. Não foi uma tarefa fácil para ele. Daí você entende porque o capítulo predileto dele era João 17 e o versículo predileto era o 20. Porque em todos os momentos que o sofrimento bateu a sua porta, em alguns momentos, em períodos longos, como nós vamos citar aqui, 9 meses, 1 ano e 7 meses, ele passou trabalhando como escravo numa galeia de navio, aquela parte de baixo onde presos eram algemados ao remo e eles eram que conduzia os navios ou eram os motores do navio nas viagens. John Knox foi preso e foi condenado a se tornar um remador daquele, passou 1 ano e 9 meses acorrentado a um remo e isso trouxe problemas sérios, principalmente de saúde para ele, que afetaram a sua vida inteira até a sua morte. Então, nesse sentido, ele teria que estabelecer a verdade do Evangelho num país onde a Igreja Católica reinava soberana por séculos. Por séculos. Então, John Knox, ninguém sabe até hoje a data do nascimento dele. Os historiadores se contradizem com relação ao ano do nascimento, então eu não gostaria que você prestasse atenção em datas aqui. A gente teve que escolher um historiador ou outro que a gente leu para definir a ideia e o perfil da caminhada dele. Se eu citar uma data aqui, você encontrar um livro e for ler um artigo na internet e encontrar outra data, saiba que com relação ao nascimento dele há uma divergência e uma disparidade de autor para ele de até 10 anos de diferença. Então, essas questões mínimas assim acerca do nascimento, da data principalmente do tempo, então você não leve muito em consideração porque os autores não entram num acordo. Mas o meu acordo é que ele nasceu próximo à cidade de Haddington. Eu até vi um vídeo na internet que a pessoa era dessa cidade, em Eslotan, e ele recebe o seu primeiro treinamento assim, no que diz respeito ao contato com a instrução lá na cidade. Só que uma coisa admirava as pessoas com relação a John Knox. Ele nasceu numa família pobre e à medida que ele cresce, ele se tornou uma pessoa influente na sociedade e rica. Ele recebeu aquele título de Sir. Ele era Sir John Knox. Ele ascendeu, mesmo tendo origem humilde. Ele foi uma pessoa que subiu na escala social até a idade adulta, e isso deve-se muito à inteligência, à sabedoria que ele tinha e que se destacava na vida dele desde criança, né? E em função disso, ele se tornou uma pessoa devotada aos estudos. A exemplo dos pré-reformadores, como John Wycliffe, como John Ros, a exemplo de Lutero, do próprio Calvino e aí por diante, esses homens foram homens profundamente dedicados ao estudo. E isso é uma marca aqui. Deus levantou homens e inclinou o coração deles para se dedicarem ao extremo, ao aprendizado das Escrituras, principalmente, a fim de que eles pudessem, a partir das Escrituras, proclamar a verdade de Deus para as outras pessoas. Para as outras pessoas. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, um membro da igreja, ele dizendo, não, esse negócio, que eu disse para ele, olha, ele fez uma pergunta para mim, eu disse, não, você tem que ler um livro de teologia. E ele fez, não, mas livro de teologia é muito grosso, não vou ler. Porque basta conhecer Jesus e falar sobre Jesus. Eu disse, mas não é assim. Porque a verdade cristã não está centralizada e limitada somente ao ensino do que Jesus fez. Paulo diz lá, quando saiu da igreja de Éfeso e se despede dos presbíteros, que nunca deixou de ensinar para eles todo o desígnio de Deus. E num desses desígnios está a verdade do Evangelho.
O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 14, disse que havia irmãos que estavam passíveis de serem enganados por falsos mestres e abandonar a carreira porque não se dispuseram a buscar um conhecimento mais profundo e contínuo da verdade das Escrituras. Então, eles estavam prontos para ser enganados por qualquer herege que aparecesse. Então, nesse sentido, nós vemos que, à exceção do Pedro Valdo, lá no século XII, se bem que Deus colocou uma disposição nele de fazer a obra, plantou no coração dele o desejo de pregar o Evangelho numa época em que só havia Bíblia de latim e colocou dinheiro no bolso dele para pagar para que 2 pessoas traduzissem o Evangelho para ele poder pregar. Então Deus muniu esses homens de tudo aquilo que eles precisavam para fazer a obra de Deus sendo quem eles eram. E, à medida que ele se prepara na área acadêmica, ele vai para a Universidade de Glasgow, e na Universidade de Glasgow, a exemplo de Lutero, a exemplo de John Rose, a exemplo de John Wycliffe, a exemplo de Zwinglio, eles obtiveram graduação e receberam o título de mestre em artes. E eu volto a dizer, artes aqui, lá naquela época não era aquilo que a gente tem hoje, né? A pessoa fez o curso de artes, você imagina que ele vai ser pintor, escultor, qualquer coisa desse tipo. Mas naquele tempo não, havia um conjunto de matérias que eram ensinadas e que colaborariam para capacitar os estudiosos a terem contato e interpretar os escritos antigos, em especial os clássicos da filosofia grega, que estavam no auge naquela época, movida pelo humanismo, e como consequência disso, eles tinham que conhecer o grego e, no que diz respeito ao estudo teológico, tinham que conhecer o hebraico. Então esses homens, eles se devotaram e estudaram. E juntamente com o estudo dos clássicos gregos, eles também passaram a estudar os pais da igreja. E aqui nós temos mais um que teve como fundamento da sua fé e da sua teologia os escritos de Agostinho. Mais um que foi influenciado pela doutrina agostiniana. Lutero era um monge agostiniano. Então, nesse sentido, John Rose era. Então, quando nós olhamos, Deus ele estabeleceu o caminho dessas pessoas para que elas tivessem contato com aquilo que iria colaborar com o exercício do chamado que Deus fez para esses homens. O que Agostinho tem de especial? E em que Agostinho colaborou com o trabalho de reforma que esses homens estabeleceram no seio da igreja medieval? Foi em Agostinho que eles tiveram contato com a doutrina da eleição. Foi em Agostinho que eles tiveram contato com a doutrina da justificação. Foi em Agostinho que eles tiveram contato com a doutrina da graça. Todos aqueles princípios que os reformadores pregaram, eles não criaram isso. Agostinho já pregava sobre isso e Lutero foi influenciado por ele, Zwinglio foi influenciado por ele, Calvino foi profundamente influenciado por ele. Basicamente, eu comprei agora as Institutas para ler, né? São 1.500 páginas e talvez dessas 1.500, 1.300 seja de Agostinho, que Calvino copiou. Então, essas doutrinas, essas verdades que nós escutamos durante essa semana lá em Águas de Lindóia, que nós escutamos em parte aqui no aniversário da igreja, essas verdades foram promulgadas e pregadas por Agostinho, e ao ter contato com a doutrina e os ensinos de Agostinho, se criou um lastro e uma alicerce na vida desse homem que Deus iria usar mais adiante como instrumento transformador na Escócia e na vida do povo, né? Ele, quando teve contato com essas doutrinas, ele não se converteu. Ele continuou sendo católico, tanto que ele foi, após essa época, ordenado padre. E era um padre bem, assim, envolvido, bem resoluto com a questão da prática das ordens clericais. E basicamente, a transformação e a conversão dele, e aí mais uma vez temos problemas com os historiadores, porque como não sabemos a data do nascimento e o ano certamente, então todas as outras datas vão oscilar. Mas basicamente a conversão dele ocorreu por volta do ano 42 até o ano 44. Ficou nesse período, né? Um escritor afirma que foi em 42, outro, que eu estava lendo hoje, ele dizia que existe um documento da Igreja Católica assinado
por John Knox como padre do ano 43, de 1543. Então, nesse sentido, vai ficar a conversão dele entre 1942 e 1542 e 1544, sem determinar o momento ou as circunstâncias que levaram ele a tomar a sua decisão. A maioria dos historiadores dizem que possivelmente foi o aprendizado acerca das doutrinas da justificação, da fé, da graça, que ele adquiriu lendo os escritos de Agostinho. Agora, uma coisa chamou a atenção: basta ele se converter e começar a pregar, os ideais protestantes foram pregados por ele como se ele já fosse protestante há muito tempo. Ele tinha um pleno conhecimento e um profundo conhecimento das verdades que norteariam uma pregação evangélica do século XVI. Então ele tinha um conhecimento pleno dessas verdades e, como consequência da pregação de somente, vou usar o acróstico ou o acrônimo dos solas, pregar que a salvação era somente em Jesus Cristo, por meio da fé, pela graça, porque isso estava contido na palavra para a glória de Deus, fez com que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com os demais anteriores. Eles foram julgados pela Igreja Católica, foram desordenados sacerdotes, foram condenados como hereges, e aí, como consequência disso, John Knox teve que dar uma fugida. Ele sumiu para fugir daqueles que o odiavam e estavam à sua procura para matá-lo. Então, a oração de Jesus fazia um grande sentido para ele. Nesses momentos, ele se fortalecia, sabendo que a intercessão do Mestre havia sido feita por ele também. Então, ele foge para o sul do país, para o sul da Escócia, e aí ele passou a ser o instrutor de 2 filhos de nobres. Isso é uma coisa que a gente vê desde John Wycliffe. Deus sempre levantou pessoas ricas para proteger aqueles que ele chamou. Porque a única maneira de haver uma defesa para eles nos momentos de dificuldade é se pessoas da elite ou da nobreza os apoiassem. E essas pessoas é que poderiam fazer pressão frente ao rei, frente aos príncipes ou frente ao imperador para, de alguma maneira, livrar os reformadores daquilo que tanto a liderança católica como os príncipes e os reis e os imperadores ímpios queriam fazer. Então, John Wycliffe foi protegido e não morreu porque foi protegido por gente rica. John Rose não teve a mesma sorte. Lutero não morreu porque foi protegido pelo conde Frederico da Saxônia. Então, Deus, ele, em alguns momentos, levantava pessoas ricas que simpatizavam com a pregação dos reformadores e, como consequência disso, serviam de escudo, de proteção para que eles pudessem escapar das armadilhas que continuamente eram armadas contra eles. Então, John Knox, nesse momento de refúgio, ele passou a ser o instrutor, na verdade era o professor que ensinava filhos de gente ricas. Ele tinha 2 filhos de nobres que ele tomava conta, que ele ensinava, e ocasionalmente aqui e ali ele pregava o Evangelho. E foi durante esse período que ele conheceu um pregador, um pastor e professor da doutrina da Reforma, chamado George Wishart. E ele passou a caminhar com esse pregador, esse ministro do Evangelho e professor de doutrina reformada. Só que não durou muito tempo. Esse amigo dele, Wishart, ele foi entregue à Igreja Católica. Ele foi entregue, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi queimado vivo na fogueira. No caso dele, fizeram com que a morte dele fosse bem lenta. Eu não consegui descobrir como isso aconteceu, mas a ideia dos historiadores é como se eles não acendessem uma chama excessiva a fim dele agonizar por mais tempo. E um historiador chega a dizer que quando ele foi condenado, estava sendo conduzido para ser morto, John Knox agarrou-se nele e ele queria ser arrastado junto para morrer queimado junto dele.
Até que um amigo de John Knox o chama, diz para ele que não voltasse mais para os seus alunos e que Deus o abençoasse. E disse para ele, basta um só por sacrifício, não precisa de dois. Então, em outras palavras, o amigo de John Knox disse para ele, some, vai embora, não volta mais para ensinar aquelas crianças que ele era o tutor e que Deus abençoe você na caminhada. O amigo dele disse o seguinte, apenas um é suficiente para um sacrifício. Em 1546, o Wishart foi queimado até a morte pelo cardeal Beaton de St. Andrews. E uma coisa chamou a atenção aqui, porque aqueles nobres que eram simpatizantes da reforma, depois da morte de Wishart, eles invadiram o castelo onde esse cardeal Beaton morava e eles mataram o cardeal lá dentro. E tomaram as posses deles e foram habitar dentro. Imagine, você imaginar uma coisa dessa na nossa era. Invadiram a casa do padre, mataram o padre, botaram o corpo para fora e tomaram posse da casa e foram morar lá. Foi isso que eles fizeram. Não era um tempo fácil. E aí nós temos que lembrar, gente, que eles viviam no período medieval. Tudo era conquistado na briga, na luta, na espada. E nesse sentido não foi diferente aqui. Eles devolveram mal com mal. O cardeal matou o pregador, eles foram lá e mataram o cardeal. E os nobres chamaram os protestantes para morar no castelo, e um deles foi John Knox. E John Knox, no tempo em que esteve no castelo, por algum tempo, cerca de um ano, ele concordou em se tornar o pregador do castelo. Ele pregava e ensinava nesse castelo, até que, em 1547, houve uma invasão francesa e, como os soldados do castelo estavam muito debilitados e enfraquecidos por força daquela peste negra que estava assolando a Europa, eles se renderam. E aí, como consequência disso, todos aqueles que se envolveram no motim, inclusive John Knox, foram presos, foram levados para a França e foram condenados. E John Knox foi sentenciado a uma galés, que é aquele navio que tinha os remos, e ele foi condenado a servir como escravo acorrentado num remo daquele. Essa condenação durou 1 ano e 7 meses, e era terrível a coisa. Eu estava lendo alguns relatos de como era a rotina de trabalho deles. Durante o dia eles iam até ficar extenuados e não ter força de tanto puxar aquele remo controlado por aquele tambor, e à noite eles estavam exaustos e ainda tinham que disputar comida uns com os outros. Uma expressão que é usada é que eles comiam como lobos à noite, disputando comida a fim de permanecer. E esse sofrimento de John Knox, ele durou 1 ano e 7 meses. Até que, e aí os historiadores se contradizem, mas o mais defendido é que havia um rei na Inglaterra, ele era protestante, e ele intercedeu diante do rei da França para que libertasse John Knox. O rei Eduardo VI, ele era protestante, então ele intervém lá, e em função dessa intervenção dele junto ao rei francês, que eram inimigos dos dois, mas o rei francês liberta John Knox, e ao invés dele voltar para a sua terra, ele vai para a Inglaterra. Por isso que a parte mais defendida é a de John Knox ter sido liberto por intervenção do rei Eduardo VI, por isso que ele foi lá. E ele não retornou para a Escócia, ele foi morar na Inglaterra e passou 5 anos lá. Foi lá que ele conheceu a esposa dele, né? O nome dela era Marjorie Bourgeois, e ele casou com ela e viveu com ela até o fim da sua vida, tanto que nós vamos terminar hoje lendo os últimos momentos dele com ela antes dele morrer. Ele deixou ela viúva. Então, Marjorie Bourgeois,
ele casou com ela e ele trabalhava muito, né? Ele voltou e se tornou uma pessoa bem ativa na obra. Basicamente, enquanto ele estava nesse período de 5 anos na Inglaterra, ele pregava todos os dias. Todos os dias ele saía para pregar o Evangelho. Houve um momento em que ofereceram um arcebispado para ele, a fim de que ele fosse bispo de uma determinada região. O sistema da igreja da Inglaterra é episcopal, a anglicana. O rei basicamente trocou o Papa pelo rei na Inglaterra, e aí nós não vamos nos deter nas confusões amorosas de Henrique VIII lá, mas ele não simpatizava com o sistema de governo episcopal, possivelmente por causa dos problemas que ele via no sistema católico romano. Lembrando que John Knox é o fundador da Igreja Presbiteriana. Então, o sistema presbiteriano estabelece um conjunto de presbítero para conduzir e administrar a igreja, e não um líder que determina as coisas e as coisas devem ser feitas do jeito que ele quer. Então, nesse sentido, ele não era muito simpatizante, então ele não aceitou o arcebispado. Ele recusou essa oferta, principalmente por causa dessas dúvidas que ele tinha acerca do sistema episcopal. E existem algumas divergências históricas, mas uma coisa aconteceu e ninguém sabe explicar o que foi na Escócia, que John Knox teve que agora sair da Inglaterra e ir diretamente para a Escócia. Ele teve que sair às pressas, ninguém sabe direito o motivo pelo qual ele teve que sair, mas ele sai da Inglaterra e agora vai na Escócia. Alguns habitantes, alguns escoceses, eles tentaram manchar a imagem de John Knox por força dessa ida dele para a Inglaterra. Só que muitos não sabiam que ele havia sido julgado, ele ia ser julgado e ele fugiu para não comparecer ao julgamento. Como consequência disso, ele foi condenado e foi queimado simbolicamente. Então, se ele houvesse ficado na Escócia, ele haveria sido morto. Ele teria sido morto, como foi o Wishart e como foi alguns outros na sua época. Isso foi uma prática normal dos reformadores. Alguns dos reformadores que nós estudamos, eles praticamente passaram a sua vida toda fugindo de um lugar para o outro, com a turma da Igreja Católica procurando eles para matar. Então, houveram momentos em que John Knox ele teve que sair da Escócia e correr para a Inglaterra, a fim de que ele pudesse ser salvo da morte nesse sentido. Então, uma das coisas que aconteceu naquela época, principalmente com a morte do amigo dele, o rei Eduardo VI, foi que subiu ao trono da Escócia uma rainha, o nome dela era Maria Tudor, ou como ela é conhecida normalmente como Maria Sanguinária. Ela era, o nome que era atribuído a ela é que ela era uma filha leal de Roma, ou seja, ela era uma católica convicta e alguém que subiu ao trono determinada a restaurar o catolicismo, ainda que para isso tivesse que derramar o sangue dos protestantes. Ainda que para isso ela tivesse que matar os protestantes para que o catolicismo voltasse a ser a religião oficial da Escócia. E aí, por força dessa perseguição, John Knox teve que dar outra fugida. Então não era fácil a vida desses homens. Vinha, pregava, dava um rolo, fugia, vinha, pregava de novo, dava uma confusão, fugia. Então, nesse sentido, ele teve que fugir. E em 1554, ele estava na Inglaterra, ele queria ficar na Inglaterra, mas o seu amigo convenceu ele a fugir novamente por força da perseguição, e agora ele funda uma igreja em Frankfurt para cuidar de exilados ingleses. Só que ele não demorou muito tempo lá e é complicado, parece Paulo, eu quero ir para a Ásia, depois eu quero ir para a Bitínia e o Espírito Santo dizendo não. Então, por mais que ele tentasse fugir para um determinado lugar, as coisas sempre convergiam com todo o perigo, com uma rainha sanguinária lá, querendo matar tudo que é crente que existisse, para poder estabelecer de volta o catolicismo como religião oficial. Ele simplesmente
tenta fugir, ele estabelece uma igreja de exilados ingleses, as coisas não funcionam, ele teve um conflito com a liderança da igreja inglesa por força da maneira como era conduzido o culto e a liturgia do culto. Ele se desanima, entrega a sua função lá nessa igreja e aí simplesmente ele parte para Genebra. E aí quando ele chega em Genebra, ele vai estudar com João Calvino. E ele chega a afirmar que o tempo que ele passou lá foram os melhores tempos da sua vida. Ele passou muito tempo discutindo teologia e política da igreja com Calvino, né? Ele foi forjado. Calvino havia estabelecido em Genebra uma escola para treinar ministros dos outros países. Eles vinham, eram treinados e depois voltavam para os seus países. Então aqui nós estamos diante com toda essa tentativa de fuga do último preparo que John Knox precisava ter para voltar para a Escócia e se tornar o reformador que ele foi. Então ele foi para Genebra, estudou com Calvino, passou ali o tempo mais feliz da sua vida e ele mesmo diz isso, né, que foi o tempo mais feliz que ele teve na sua vida sob a sombra dos Alpes. E ele disse o seguinte: na mais perfeita escola de Cristo que já existiu desde o tempo dos apóstolos. Então simplesmente ele estava vivendo um período de tranquilidade. Agora, a gente conta esse corre-corre dele para lá e para cá, mas ele era uma pessoa extremamente doente. Aqueles 19 meses trabalhando como escravo no navio, naquele navio, simplesmente acabou com a saúde de John Knox. Como era doente Lutero, como era doente, extremamente doente Calvino, muito doente mesmo, e se a gente vai mais adiante, como era muito doente Charles Spurgeon, mas as suas lutas contra enfermidades não foram suficientes para impedir que eles realizassem a obra que eles haviam realizado, porque Deus estava naquele negócio. Então, enquanto ele estava em Genebra, a sua estadia foi impedida ou foi interrompida por uma viagem e ele teve que voltar para a Escócia. Não se sabe o porquê, mas agora, quando ele volta para a Escócia, agora ele já vai voltar para se estabelecer lá definitivamente. Ele chega na Escócia e simplesmente ele gasta todo o seu tempo pregando e visitando, pregando e visitando, pregando, e como consequência dessa pregação exaustiva dele, do anúncio da palavra de Deus para pessoas que estavam preparadas pelo Espírito Santo para ouvir, agora o Evangelho e a reforma começam a se estabelecer na Escócia de uma maneira mais rápida. Às vezes a gente fica pensando, né? Ele teve que fugir de lá por causa da rainha, que queria não apenas matar ele, mas matar os protestantes também, e agora ele volta. Ele faz a única coisa que deixava a rainha profundamente irritada, que era pregar o Evangelho a fim de converter as pessoas a Cristo e não ao catolicismo romano. Alguns acusaram ele de ser covarde, né, porque ele havia fugido da primeira vez, mas ele fugiu para preservar a sua vida, e a atitude dele de voltar e a perseverança dele e a permanência dele na Escócia futuramente fez com que as pessoas voltassem atrás nesse tipo de acusação. Duas coisas aconteceram na vida de John Knox enquanto ele esteve em Genebra. Ele tornou-se um homem totalmente equipado para realizar essa reforma na Escócia, não somente na doutrina, mas também na liturgia da igreja e no trato com as questões políticas, né? Ele escreveu um panfleto quando chegou lá. Isso trouxe sérios problemas para ele, porque o título do panfleto era O Primeiro Toque da Trombeta contra o Monstruoso Regime das Mulheres. Nesse período tinha Maria Tudor na Escócia e a rainha Isabel na Inglaterra, duas mulheres reinando, e ele escreve um panfleto diretamente, ainda que não tenha o nome, todo mundo entendeu que foi endereçado para Maria a Sanguinária, que era a rainha da Escócia. Em 1559, ele se estabelece na Escócia agora de maneira definitiva e a obra da reforma começa a se expandir. Era o que
a Escócia precisava naquele momento, não é? Exemplo dos outros reformadores, ele era um pregador. Então Deus realizou todo esse movimento que, até onde nós estamos aqui, estava durando 5 séculos apenas pela pregação da palavra. Então John Knox voltou para a Escócia e passou a pregar o Evangelho àqueles que estavam com fome do Evangelho, e aconteceu na Escócia uma poderosa obra do Espírito Santo. Consequência dessa pregação, o romanismo, a Igreja Católica foi abandonada pelos fiéis. Então, o romanismo foi abandonado. Começamos dizendo que a Escócia era um dos países mais supersticiosos da Europa daquela época. A superstição foi condenada, as cadeias de Roma foram quebradas e a nação, ela se moveu firmemente em direção para se tornar um país protestante. Então, a influência da pregação, ele trouxe mudanças, e a pregação de John Knox foi a pregação do Evangelho que causou toda essa mudança. Como nós estudamos essa semana lá, tudo parte das Escrituras. Então, só a Escritura, somente as Escrituras foram o instrumento que Deus usou para abrir os olhos daquele povo e fazer com que a Escócia, e eu acho interessante aqui, se tornasse um país protestante. Para você ter uma ideia, depois de toda essa obra do Espírito Santo lá na Escócia, foi estabelecida, eu vou citar só uma coisa que foi estabelecida. Depois que a Maria Sanguinária, a Maria Tudor, teve que abdicar do trono, né? Ela teve que sair, abandonar o trono, foi estabelecido na Escócia que um dos critérios que não poderiam ser desconsiderados para escolher um novo rei é que esse rei fosse crente. Não poderia se estabelecer e se assentar no trono da Escócia um ímpio mais. Tinha que ser protestante para poder ocupar o trono da Escócia. Os protestantes começaram a ser chamados de congregação e os líderes de senhores da congregação. E ali, na Escócia, John Knox estabeleceu como regime de administração da igreja o sistema presbiterial, ou como é conhecido, presbiteriano, que diretamente não foi ele. Ele fundou a igreja presbiteriana, mas quem criou o sistema foi Calvino. Então, ele aprendeu com Calvino o sistema presbiterial, e quando a igreja é implantada, a igreja protestante é implantada na Escócia, então John Knox, ele implanta o sistema que é conhecido hoje como sistema presbiteriano, e aí o evangelho se espalha e multidões eles recebem o evangelho. Houve um conflito entre Inglaterra e a França e quase se estabelece uma guerra entre eles. Foi muito parecido com aquilo que aconteceu na Alemanha. Parecia que tudo ia dar em nada, e aí por força de uma guerra se estabeleceu a paz de Westfália, e aí se escreveu aquele edito que os protestantes eles poderiam permanecer na sua fé, e a partir daquele momento não haveria mais perseguição para eles. A mesma coisa aconteceu aqui. Houve um rumor de uma guerra, e por força desse rumor de guerra foi convocada uma reunião do parlamento. E é justamente nessa reunião do parlamento que foi reconhecido oficialmente a Escócia como um país protestante. E foi lá, eu baixei hoje, está na internet, traduzida para português, nessa reunião do parlamento em 1560, foi estabelecida a religião reformada como religião oficial do país, e se estabeleceu também uma confissão de fé que foi adotada, que foi a confissão de fé escocesa, que serviu de confissão de fé até que a confissão de fé que nós conhecemos de Westminster pudesse ser adotada pela Igreja. Então, nesse sentido, além da confissão de fé, um livro de ordem de culto, um livro de orações, um livro de disciplina e um guia que dava instrução de como os ministros deveriam executar o seu trabalho e a sua vocação na Igreja. Nesse mesmo ano, houve a primeira Assembleia Geral de Igrejas Protestantes na Escócia, e nesse sentido, em todas essas atividades, desde a reunião do parlamento e tudo que diz respeito à organização e crescimento da igreja, John Knox ele sempre foi o líder.
Ele sempre assumiu o papel da liderança para que todas essas coisas fossem estabelecidas, e é muito bom ver isso lá sendo estabelecido. Uma das coisas que chamou a atenção nesse período de organização da Escócia como país protestante, porque a rainha ainda estava lá, tá? A Maria Tudor ainda estava lá, a Maria Sanguinária, e houveram algumas entrevistas que teve entre John Knox e a rainha, né? Quando Lutero ele fala da reforma sendo implantada na Alemanha, ele disse que enquanto Deus havia chamado ele para pregar a palavra, enquanto ele estava pregando a palavra, o Papa atravessou o seu caminho. E Lutero disse, ele não vai me impedir. E aqui, quem atravessou o caminho de John Knox foi a rainha. E eu queria ler para vocês, porque eu achei até engraçado a maneira como o historiador colocou esses encontros de John Knox com a rainha. Ele diz o seguinte: em todas as atividades que Knox assumiu um papel de liderança, talvez não exista nenhuma parte mais interessante em toda a sua obra reformatória do que as suas entrevistas com a Rainha Maria. Mais do que qualquer outra coisa, Maria queria que a Escócia retornasse ao aprisco papal. John Knox se colocou no seu caminho. John Knox ele fez uma oração e se tornou célebre, né? Nos cultos de missões, quando o nome dele é citado, a oração é predita. Ele disse, dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa era a oração dele diante de Deus. Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E uma das coisas que a Rainha Maria falou, e que foi registrado, né, foi acerca dos seus temores. Perguntaram para ela do que ela tinha medo. E ela afirmou que uma coisa que deixava ela com muito medo é quando John Knox se ajoelhava para orar. Então, nesse sentido, houveram algumas entrevistas com a rainha e John Knox, e ele vai dizer o seguinte: em pelo menos 2 entrevistas com ele, ela tentou por todos os meios dissuadi-lo da sua decisão. Ela argumentou, implorou, bajulou, ameaçou, tentou movê-lo com seus truques femininos, os quais tinha muitos, e até chorou no esforço de mover o coração de John à piedade. Só que vocês lembram do início, ele é uma pessoa dura de coração. Eu me lembro de uma vez, né, acho que a Ana estava perto, que não sei quem da igreja, uma pessoa da igreja, me lembro agora que foi, mas não vou dizer, chegou para mim e ela queria que a gente fizesse uma determinada coisa aqui. E eu fui dizer não. E ela fez aquela cara do gatinho do Shrek para o meu lado, né? E na hora que ela fez a cara do gato do Shrek, eu disse, eu estou insensível. Não adianta, eu estou insensível. Então, nesse sentido, se você pudesse atribuir uma qualidade a John Knox, era insensibilidade. Então, ela utilizou de todas as ferramentas que ela tinha para tentar persuadir. E aí os escritores dizem o seguinte: através de tudo isso, Knox permaneceu firme e inabalável, a ponto de alguns dos seus contemporâneos e historiadores posteriores o criticarem por não mostrar o devido respeito à sua rainha e por uma dureza de coração que beirava a crueldade. E John Knox, falando desse jeito dele, eu achei interessante, as palavras dele deixa a gente meio chocado assim, né? Mas o escritor disse que John Knox, ele não sabia que a palavra tato existia na língua inglesa, e se soubesse, ele não sabia o que significava. E ele, o próprio John Knox, ele era uma pessoa que falava sem rodeios, e ele dizia que não tinha a mínima preocupação de quem sairia ofendido se fosse por causa da palavra de Deus. Então, se ele tivesse que dizer a verdade e alguém sair ofendido, que saísse, mas ele iria dizer a verdade. E aí ele disse o seguinte: para mim, o suficiente é dizer que preto não é branco, e acabou. Ele não tinha preocupação de ficar tentando arrumar um jeito ou um eufemismo para tentar confrontar e falar a fim de que as pessoas não ficassem tão chocadas assim. Então, para ele, era preto, não é branco e acabou. Então, ele mesmo fala dele como esse tipo de pessoa que dizia aquilo que tinha que dizer. Ele, John Knox, triunfou sobre condições inaceitáveis assim. A vida dele foi muito difícil, ele foi baleado, emboscado, insultado verbalmente,
muito mais do que muitos outros na época da Reforma. O que aconteceu com os reformadores em toda a Europa, aconteceu com ele. Antes de tudo isso que ele passou e tudo isso que ele fez, ele foi um pregador do Evangelho. Todo domingo pregava 2 vezes e durante a semana mais 3 vezes na Catedral de Saint-Gilles, em Edimburgo. Então, ele foi sacerdote católico, foi sacerdote anglicano e ele foi ministro do Evangelho na primeira igreja presbiteriana da Escócia e, por assim dizer, primeira igreja presbiteriana do mundo. Em 1563 ele se aposentou, passou a viver em privacidade, principalmente porque a dureza da sua pregação fez com que muitos daqueles que caminharam com ele o abandonassem. Maria a Maria Sanguinária, ela foi obrigada a abandonar o trono em 1567 e agora foi estabelecido que para ser rei da Escócia tinha que ser crente. Então agora não tinha jeito, tinha que ser um protestante para assumir o governo da Escócia. No dia 24 de novembro de 1570, com a idade de 65 anos, John Knox, ele morreu. Ele foi levado para encontrar com o Senhor. Havia algumas coisas que ele ansiava que fosse estabelecido na Escócia. Uma delas era a questão da educação. A exemplo do que foi na Alemanha, a exemplo do que foi na Inglaterra, de nada adiantava traduzir a Bíblia para a linguagem do povo se o povo não soubesse ler. Ou se o povo não soubesse ler e tivesse o mínimo de condições de interpretar aquilo que está escrito. Então, John Knox, ele estabeleceu na Escócia que cada igreja que fosse aberta tivesse uma escola ao lado funcionando. Toda paróquia tinha que ter uma escola. Em cada cidade importante deveria haver um colégio. E pelo menos deveria haver na Escócia 3 universidades que pudessem receber aqueles que haviam sido preparados para que eles pudessem crescer no conhecimento e, nesse sentido, se tornarem um instrumento para abençoar o seu país. Então, havia uma preocupação muito grande dele com relação à preparação dos escoceses a fim de que eles pudessem defender a verdade do Evangelho e estarem prontos para dar razão da sua fé àqueles que perguntassem a eles o porquê eles eram o que eram. Próximo à sua morte, ele pediu para que a sua esposa lesse para ele as passagens que ele mais gostava, em especial o último texto foi João capítulo 17, e momentos depois que ela leu João capítulo 17 para ele, ele veio a falecer. Mas as marcas do seu trabalho ficaram lá. Então, esses homens enfrentaram muitas dificuldades e o que nos chama a atenção é que eram homens comuns, gente. Eram homens comuns. Não havia nada, absolutamente nada, que pudesse diferenciá-los, a não ser a determinação que eles tinham de fazer aquilo que compreendiam ser a vontade de Deus. E não apenas isso, a determinação que eles tinham de se preparar para isso. Talvez na nossa era, nós sofremos muito isso porque nós queremos as coisas muito imediatas. Nós somos a geração antigamente a gente media pelo computador, era de mega, passou para giga, agora é tera, cadê o Nadio? Agora vai para nano, ou alguma coisa mais que isso, Então, tudo é medido em velocidade pela velocidade que a informática está caminhando e nós estamos vivendo nisso. Quando nós pensamos em fazer qualquer coisa que vai demorar, nós perdemos o ânimo para fazer. Só que se tem uma coisa que demora, é conhecimento, é a obtenção de conhecimento. Não dá para fazer uma coisa hoje e amanhã já saber, não dá. E quando nós nos voltamos para o nosso trabalho de pregação da palavra, de ensino da palavra, de defesa dos princípios do reino de Deus, aí sim, isso vai demorar muito tempo, isso vai ser adquirido de uma maneira muito lenta e aí por diante. Isso afeta a vida de qualquer um. Até algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu tinha colocado na cabeça que eu digo, olha, eu já estou quase idoso, passei dos 50, 52, e aí, para que eu vou mais me dedicar a estudar muito e ter que fazer mestrado e essas coisas todas e tudo mais?
Até que um dia eu estava em casa e vi lá uma pessoa que morreu, estava com 90 e poucos anos. E eu fiz a conta. Eu estou com 52. Se eu fizer mestrado, termino com 55. Se fizer um doutorado, termino antes de 60. Se eu morro com 90, eu posso servir a igreja 30 anos. Me inscrevi de novo. Mas eu estava afetado por isso aqui. Essa coisa de que não vale mais tempo, isso vai demorar demais, vai dar trabalho demais, vai isso. A gente vai só lendo o livro e passar. Mas, na verdade, quando nós pensamos que quanto mais conhecermos, mais nós vamos ser úteis para o reino de Deus. Então, até que o Senhor nos leve, então a gente tem que estar continuamente se preparando e se esforçando para isso. Então, foi um homem dedicado aos estudos das Escrituras e da verdade de Deus que Deus usou na Inglaterra do século XIV. Foi um homem, dois homens dedicados ao estudo das Escrituras que Deus usou no século XV, John Rose e Jerônimo Savonarola. Foram homens que se dedicaram extremamente ao aprendizado das Escrituras e da teologia que Deus usou no século XVI, Martinho Lutero, Ulrich Zwingli, João Calvino, John Knox, William Tyndale, que traduziu a Bíblia do original do grego e hebraico para o inglês e foi morto por causa disso, desse esforço que ele estava fazendo para que o povo tivesse a Bíblia na sua língua, e fora outros que fizeram parte desse grupo que não são tão citados assim, mas que fizeram um trabalho extremamente importante. Eles se dedicaram porque entenderam que quanto mais eles conhecessem a palavra de Deus, quanto mais eles conhecessem os ensinamentos contidos aqui, mais eles seriam úteis para o país em que eles habitavam, a cidade em que eles moravam, para o povo que estava caminhando para a perdição por desconhecer a palavra de Deus, e não é diferente para nós. Então, a vida desses homens, elas nos inspiram. Mas, basicamente, hoje, os meus olhos se voltaram para essa realidade. Deus fez cada um desses homens do jeito que eles eram. E promoveu todo o curso da sua vida para eles serem aquilo que era necessário para que a obra que Deus tinha para eles fosse realizada. Precisamos aprender com a história. Precisamos aprender. Às vezes, queremos fazer com a nossa vida aquilo que Deus planejou para a vida de outro, porque Deus o fez para isso. Nós temos que bater na porta de Deus e pedir para que Deus nos conduza para fazer aquilo que Ele quer de nós, porque Ele nos criou e conduziu a nossa vida e fez com que a nossa vida fosse moldada para que a gente cumprisse aquilo que Ele quer. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar essa realidade. Eu não posso querer ser outra pessoa, nem fazer as coisas como outras pessoas, porque Deus me fez desse jeito, para que a vontade dEle para a minha vida fosse feita. E não é diferente para mim, para você, assim como foi para Lutero, para Calvino, para Zwingli, para Whitefield e para cada um que Deus chamou, e que Deus tem um plano para ele. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. E queremos Te agradecer, Deus, porque enxergamos na história, Senhor, a maneira como o Senhor preparou cada um desses homens, Senhor, especificamente, Senhor, tanto desde o seu nascimento, com a personalidade, com o temperamento, Senhor, que o Senhor deu, a fim de que todas essas coisas colaborassem para que aquilo que o Senhor determinou ser feito por eles fosse feito. Então, nos ajuda, Senhor, a correr a nossa carreira, Senhor, ansiando, Senhor, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor planejou para nós, e lembrando que a maneira como nós somos, mesmo com as limitações que nós temos, com as fraquezas que nós temos, ou o contrário disso, com a intrepidez que nós temos, o Senhor constituiu para que a Tua vontade para a nossa vida especial fosse feita. E se a Tua vontade para a minha vida é feita, se a Tua vontade para a vida de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui, daqueles que não se encontram, for feita, Senhor, o Teu reino será expandido, Senhor, a Tua verdade será promulgada e espalhada no meio das trevas, Senhor, que estão, ó Deus, enraizadas, Senhor, e espalhadas por esse mundo. Por isso, que o Senhor venha nos ajudar a entender o Teu caminho, Senhor, para nós, a fim de que nós corramos a nossa carreira em direção a Ele, para podermos experimentar, Senhor, a Tua mão poderosa, nos tornando instrumento de bênção, Senhor, para aqueles, Senhor, por intermédio do Teu propósito, Senhor, e do Teu plano, o Senhor determinou para nós. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nessa noite. Que o Senhor seja conosco
durante o restante dessa semana, Senhor. Que pela Tua palavra o Senhor venha nos alimentar, pela Tua palavra o Senhor venha nos fortalecer, pela Tua palavra o Senhor venha nos, ó Deus, a transformar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, senhoras? Aqui? Então, quinta-feira, culto das senhoras, aqui a partir das 19h30. E, final de semana, programação normal, clubes e o culto. Lembrando aos irmãos que na outra semana, dia 28 e 29, 28 a partir das 8h30 da noite, 29 de manhã, teremos o aniversário da Igreja de São João do Sul e à noite teremos a nossa cantata, o final da celebração dos 500 anos da Reforma com a nossa cantata de crianças aqui. Cumprimente seu irmão, se você trouxe dízimo ou oferta, pode estar depositando no gasofilacho e até domingo, se Deus assim o permitir. É na outra? Não, dia 29, né? Então,